Perfeito. Aí. Pessoal, que vocês estão participando aí, desculpa aí os problemas técnicos aí da nosso TI aqui, a gente tá voando solo nessas gravações. Eu já acho que é a sexta ou sétima live da Baia aqui, mas fiquem tranquilos que a gente vai começar, senão a gente segue aqui no Zoom e depois a gente sobe no canal do YouTube e vocês podem compartilhar com os escritórios de vocês, que realmente o papo aqui com o Dr. Guilherme vai ser muito rico e com certeza vai precisar revisitar depois esse material. E eu até, Guilherme, fiz lição de casa aqui, também marquei umas perguntas pessoais como autônomo, 11 anos, as dores de um autônomo na área jurídica aqui. Mas você sabe que essas são as melhores, né? Eu falo que eu sou fruto de erros e acertos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar aí com mais, você sabe, mais de quase 150 operações. E é isso, não é? Por ser uma atividade nova, assim, não nova, né? Com esse desenvolvimento novo, mais recente, a gente aprende vendo o que deu certo, o que deu errado, né? Então, esse conhecimento de campo não tem preço. Exato, exato. Eu Então, falo, esses 11 anos mudou tanto a nossa legislação. se você ler a primeira vez que eu li a 497, eu confesso para você que você não entende direito, né? Você fala, cara, que é isso, né? Por que tem essas limitações, o porquê dessas coisas? Aí você tem que começar a entender, investigar como que isso tudo nasceu lá atrás, né? E aí você começa a ter exata noção do desenvolvimento da profissão. Exato, exato. Mas se você pega a Diego, vamos 497, iniciar. Acho que está com algum problema aqui no Zoom com o YouTube, viu? Porque Fique ele vai até a tranquilo. metade, carrega até a metade e aí ele para. Não, Francisco, fica tranquilo. O que eu vou fazer? Tá? Vou pedir licença para o pessoal que já está no nosso chat. Vou abrir como se fosse o inicial, para depois a gente faz o pessoal do nosso marketing, faz o corte certinho, tá bom? Isso é. Acho que está com algum problema na transmissão para o ao vivo. Não, Chico, fica tranquilo. Como você está aí, eu estou vendo aí que você está gravando. Depois você pede esse nosso bate-papo gravado aí e a gente manda para o canal do YouTube. Bom, vou iniciar aqui. Primeiramente, queria agradecer a paciência de todos vocês que estão entrando agora no Zoom, que receberam um convite nosso da BAE e através do link dos nossos convidados hoje. Bom, para quem não me conhece, eu vou apresentar um pouquinho. Meu nome é Diego Ramiro, sou agente autônomo há 11 anos, sócio da empresa chamada Miura Investimentos, atuo aqui no interior de São Paulo e com a grata satisfação de atuar como presidente da ABAE desde o ano passado. Não sei se todo mundo conhece a ABAE, a nossa Associação dos Agentes Autônomos, foi fundada em 2015 com o objetivo de representar a categoria dos assessores de investimentos junto aos órgãos reguladores, ao mercado em geral. E hoje, como associado da ABAE, são mais de 130 escritórios que hoje pega mais de 2.100 agentes autônomos no país. Então, isso me dá muita satisfação e a responsabilidade de tentar, junto com os nossos parceiros, e aqui na figura do Dr. Guilherme Champs, quem eu posso cumprimentar já novamente, é um parceiro da ABAE. E qual é o nosso objetivo? Vocês que vêm acompanhando as lives da ABAE, na semana passada a gente encerrou a websérie Independência, com um tema de empreendedorismo com agente autônomo de investimento, em parceria com a FGV. E teve o objetivo a basicamente mostrar para o público a nossa profissão e quais são os principais desafios e a visão dos 4 principais CEOs de corretores que trabalham com agente autônomo, o que esperar desse mercado lá para frente. E aí, o que a gente seguiu para a ABAE é, dando sequência a essa websérie, fazer esse webinar para trazer conhecimento na profissão. E aí sim, a gente percebe hoje que uma empresa de agente autônomo, para estar minimamente estruturada e estar de acordo com a legislação, tem que ter, sim, um conhecimento jurídico do que é a nossa profissão. E aí que nós chamamos o nosso convidado de hoje, o Dr. Guilherme Champs, sócio e fundador da Champs Corporate Law, que vai debater junto comigo e com o Francisco Amarante sobre o papel da assessoria jurídica na abertura e mais desenvolvimento dos escritórios. Então, vou passar a palavra aqui para o Francisco, meu parceiro aqui, Supremo da ABAE, quem eu vou passar a palavra para explicar um pouquinho do nosso websérie hoje. Legal, Diego. Boa tarde, Diego. Boa tarde aí, Guilherme. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, onde a gente vai procurar abordar aí questões relevantes aí à profissionalização da atividade, o desenvolvimento da assessoria de investimentos.
E, sem dúvida alguma, é uma satisfação para nós da ABAI contar com seu conhecimento e experiência, né, para que na próxima hora nossos ouvintes possam compreender melhor quais são os principais cuidados que devem ter ao abrir um escritório de agente autônomo, né, e quais os principais desafios que poderão encontrar pela frente, né. Até de maneira para que a gente dê uma sequência lógica, né, e para que os participantes possam ter uma ideia clara aí dos cuidados e desafios que eles vão enfrentar, a gente vai procurar dividir esse debate aqui em 5 grandes tópicos, né, que a gente entende serem relevantes aí para o profissional, né, que pretende empreender como assessor de investimentos, né. Então, o primeiro dele, né, vai ser sobre a importância da estruturação jurídico-contratual na fase inicial do negócio, né, passando depois pelo papel fundamental do acordo de sócios numa relação, enfim, entre agentes autônomos de investimentos, né? O partnership como instrumento de atração e retenção de pessoas. Eu acho que a gente pode abordar um pouco também o limite de atuação do agente autônomo de investimentos, né, no contexto de outras atividades potencialmente conflitantes, né? E, por último, né, um pouco das perspectivas aí do futuro da profissão, né? Eu acho que todo mundo tem curiosidade em saber o que está por vir aí na nova 497, né? Que está previsto aí ter aí a audiência pública para o último trimestre do ano, se mantido o cronograma pelo órgão regulador, né? Eu acho que, inicialmente, esses seriam os principais tópicos, aspectos que a gente gostaria de estar conversando com você, né? E, eventualmente, alguma pergunta aí que os participantes forem fazendo ao longo do caminho, a gente vai direcionando também, né? Maravilha. Obrigado a vocês aí pelo convite. É uma honra aí poder participar e integrar essa associação que vem ganhando cada vez mais força na defesa dos interesses do agente autônomo de investimento, né? Meu nome é Guilherme Champs, eu sou sócio fundador do escritório Champs Corporate Law. Basicamente, nossa especialização é em direito societário e mercado financeiro e de capitais. Quando a gente fala de mercado financeiro e de capitais, basicamente também estamos se reportando ao que a gente chama de mercado regulado pela CVM, que em nossa concepção é formado pelos agentes autônomos, pelas consultorias de valores imobiliários, pelas gestoras e as casas de análise, né? Então, hoje o nosso escritório já teve a honra e a satisfação de assessorar e ainda assessora mais aproximadamente 150 operações por todo o país, tá? Em 15 estados da federação, nas 5 regiões. Então, a gente adquiriu um conhecimento de campo. Eu tive a oportunidade de viajar esse Brasil nos anos de 2017, 18 e 19, muita intensidade, conhecer o que eu chamo de chão de fábrica, né? Conhecer o dia a dia da profissão, entender as agruras que vive o assessor, o que ele almeja para o desenvolvimento dessa importantíssima profissão como um vetor aí do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, né? Assim como vocês, eu sou um grande entusiasta desse movimento muito maior, desse movimento grande, né, que a gente vive, que pode-se assim dizer com um processo de desbancarização intenso no país, de uma maior democratização no acesso do investidor a produtos financeiros, né? Então, assim como vocês, a gente aqui do escritório gosta e confia muito nesse entusiasmo de percorrer esse caminho da democratização dos investimentos, tá? Então, contem conosco, é sempre um prazer aí contribuir com vocês na construção aí de novos pilares para a profissão, né? Champs, obrigado aí mais uma vez. Acho que, mais do que tudo, o que a gente pega nessas séries que a gente começou é trazer conteúdo, não só para o nosso associado, mas quem está nos assistindo, né? Então, deu para ver que sua vasta experiência, até fiz uma conta enquanto estava falando, praticamente hoje, mais de 8% do número de PJs de agente autônomo do seu escritório já atende ou atendeu alguma vez, ou seja, é relevante. Então, o seu conhecimento de causa na nossa profissão é muito bom. Isso é importante, a gente ter advogados, escritórios focados na nossa especialidade. Acho que isso tem a crescer muito no mercado. E já queríamos iniciar até fazendo uma pergunta mais inicial. Vamos lá. Imagina aquele profissional que acabou de certificar e se credenciar como agente autônomo.
Aí ele chega no momento crucial de decidir se ele se associa, se ele entra no escritório ou se ele monta a sua operação própria. Pensando nesses dois cenários, qual seria as principais recomendações que você daria na tomada de decisão entre se ele for ser sócio de um escritório, o que ele deveria olhar para esse, e se ele fosse montar, como ele deveria já montar sua estrutura jurídica para nascer da forma correta? Muito boa pergunta, tá, Diego? E aí é importante separar essas duas figuras, e cada uma com a sua peculiaridade, né? Ambas elas dentro de um contexto societário. Vamos primeiro tratar do assessor, aquele profissional clássico, né, de instituições financeiras que optou por seguir um caminho de assessoria independente, no que a gente chama das casas de investimentos aí por meio dos assessores. Bom, primeiro ponto, assim como aquele que resolve empreender num novo empreendimento, numa nova empresa, eu entendo que esse profissional deve ser diligente o suficiente de buscar informações deste novo núcleo que ele pretende se associar. Então, ele deve buscar informações da saúde financeira do negócio, ele deve buscar informações acerca de entendimentos societários naquele negócio, e ele deve, sobretudo, na minha visão, colocar regras muito claras para a entrada e saída, tá? Porque o que a gente enxergou como potencial desentendimento nas sociedades de agentes autônomos é justamente a falta de clareza na entrada e na saída de sócio, né? A gente sabe que a profissão é uma profissão peculiar, ela envolve uma série de características, dentre elas a gente sabe como talvez seja um dos critérios mais importantes, que é a carteira de clientes, né? Então, são critérios que a gente precisa se analisar antes deste sócio tomar uma decisão de onde se associar. E é importante também deixar claro que não necessariamente todo assessor tem ali o interesse e a característica de ser um empreendedor do ponto de vista de gerar um CNPJ, né, constituir um CNPJ. Em igual modo, é possível que ele seja empreendedor dentro de um contexto de uma sociedade já muito bem desenvolvida. Então, assim, eu acho que ele precisa primeiro olhar para dentro e entender o que ele gostaria de assumir. Então, assim, o assessor que busca empreender por meio de uma nova empresa, ele tem que ter muito bem claro que ele não será somente assessor no dia a dia da profissão, né? Ele vai ter que vestir, na maioria das vezes, o boné de empreendedor. E aí ele entender o preço que ele está disposto a pagar por todo o desafio que a gente tem no país, seja em termos de legislação, segurança jurídica, enfim, N fatores, né? Da mesma forma, se ele chegar à conclusão que ele exerce e desempenha melhor a profissão do ponto de vista apenas da assessoria de investimentos, a gente recomenda que ele se vincule a uma casa já consolidada e vá em busca de um sonho grande por meio dessas operações, que igualmente você pode, ou talvez tenha até uma probabilidade maior de atingir um sucesso no que a gente vai falar mais à frente, nos modelos de partnership, né? Então, ambos os modelos são do ponto de vista meritocráticos, né? Eles são, no fim do dia, societários, mas eu acho que ele deveria olhar para dentro e entender qual o papel primordial ele está disposto a exercer. E aí, quando ele tiver essa resposta, ele buscar, seja no momento que ele for vincular a um escritório, entender quais os instrumentos societários aquele escritório já possui, se ali há uma partnership já robusta, se ali há possibilidade de crescimento, se ali há critérios meritocráticos para ascensão naquela companhia, né? E se ele optar, obviamente, por constituir uma nova sociedade, ele deve, desde o D0, olhar para todas essas questões, porque invariavelmente elas impactarão no curto prazo na vida dele, não só como assessor, mas como empreendedor, né? Champs, até aproveitando, antes de passar a palavra para o Francisco, voltando um pouquinho naquele cara que quer... Eu vou pensar em 11 anos atrás, eu e mais 2 amigos decidimos abrir a nossa empresa de agente autônomo.
é muito comum hoje ser o contador que monta o modelo, o contrato social desse escritório. Que dica que você dá para esse assessor que geralmente, porque tem muita gente que nos assiste, é profissional de banco, está pensando em deixar a carreira de banco, indo montar. Dá para seguir esses modelos padrões? Tem algum lugar onde você pode pegar um modelo específico de contrato social? Diego, assim, com todo o respeito que eu tenho às profissões, né? Aqui cabe um disclaimer, que a gente está falando no âmbito do desenvolvimento de uma profissão ligada a uma atividade específica, né, como assessoria de investimentos e advocacia. É preciso deixar muito claro que um contrato ele deve sim ser feito por um profissional habilitado de advocacia, tá? Então, assim, sobretudo um profissional societário, tá? Então, não se recomenda se fazer contrato social, por exemplo, com um profissional da área penal, né? Ele não vai ter ali as habilidades necessárias para desenvolver aquele contrato social. Da mesma forma que é temeroso a um advogado eventualmente fazer contabilidade, né? Então, é preciso ter isso muito claro, tá? E quando a gente fala de um negócio que é estritamente societário, né, pela concepção da regulação, ele pressupõe uma atividade societária, e não aqui fazendo uma advocacia da minha especialização, tá? Eu acho que cada profissional deve se ater à sua janela de especialização, né? Então, se possível, recomenda-se que ele busque um profissional especializado, um advogado com especialização em direito societário. Por quê? Esse profissional vai trazer já alguns caminhos, ele vai atalhar alguns caminhos para que esse novo empreendedor, com certeza, evite erros aí que vai acontecer adotando modelo de modelos, né? Então, particularmente nesse negócio, eu acho temeroso você não ter uma estruturação jurídica desde o início. Quando eu falo isso, Diego, na verdade, foi constatando aquilo que a gente viu problemas no desenrolar da profissão, né? Você muito bem sabe, e aí já deve ter visto ou passado algum caso nesse sentido, justamente pela falta de previsibilidade de resolução de conflitos, né? E a gente está falando de um ambiente societário onde com certeza vai haver conflitos. Então, o papel do advogado e de um contrato social e de um acordo societário muito bem feito é responder essas perguntas e conferir uma maior segurança jurídica às partes envolvidas, tá? Perfeito. Sem dúvida, né? Acho que o papel do advogado dessa fase inicial de estruturação do escritório é sempre o recomendado, né? E uma vez tomado esses devidos cuidados iniciais aí na estruturação jurídico-contratual, na abertura do escritório, Champs, um outro aspecto que a gente verifica também não ser incomum são os acordos entre os sócios, né? Como é que você enxerga essa relação e quais seriam as precauções que você recomendaria num acordo como esse, né, para evitar futuros conflitos, enfim? Legal, muito, muito bom, Francisco. Basicamente o seguinte, no direito societário, a gente, obviamente, tem o contrato social como sendo uma certidão de nascimento da empresa. Geralmente, o contrato social ele é mais simples, né? Ele é o rosto da companhia perante as pessoas que ela se relaciona. Então, ele dita apenas regras gerais aplicáveis, tá? Então, ele não entra no detalhe do relacionamento societário. E a gente sabe que dadas as circunstâncias da legislação nacional, há inúmeras inseguranças jurídicas ao se atribuir regras gerais no direito, sobretudo no direito societário. Quando isso acontece, invariavelmente, vai se desandar para uma discussão judicial, onde talvez seja chamado para resolver aquele conflito uma pessoa que pouco ou quase nada sabe daquela atividade. Então, o papel primordial do acordo societário é conferir resposta às partes envolvidas, tá? Eu diria que o acordo societário, ele é o instrumento de resolução de conflitos. Quando um acordo societário não consegue resolver um conflito, a gente entende que o papel do direito societário foi mal sucedido, né? A gente foi mal aplicado. Quando uma discussão trazida no âmbito de um acordo societário acaba indo para um poder judiciário ou arbitral,
é porque aquele acordo não conseguiu resolver aquele conflito de forma interna, de forma extrajudicial. Então, o papel primordial do acordo societário é, acima de qualquer coisa, resolver conflitos, né? E aí ele vai trazer resolução de conflitos no aspecto de direitos políticos, ou seja, como se dá a governança do negócio, quem pode o quê, como se decide naquela sociedade e, principalmente, os direitos patrimoniais envolvidos àquelas cotas e aquelas pessoas que nela estão. Então, regra muito clara de entrada e saída, o que a gente chama de valuation de participação, né? Trazer critérios objetivos para se apurar ali qual a participação e quanto vale aquela participação num determinado período, onde a gente sabe que pode acontecer um falecimento de um sócio, uma saída voluntária de um sócio, uma exclusão por justa causa de um sócio, uma recompra de um sócio, enfim, tudo aquilo que acontece num relacionamento societário tem de ser respondido por um acordo societário. Quando isso não acontece, quando a gente não tem esse instrumento, se aplica a regra geral do Código Civil. Regra geral do Código Civil também pouco ou quase nada diz. E isso vai desandar para uma discussão judicial, que na maioria das vezes a gente sabe, ela não é bem sucedida e pode culminar, inclusive, no desfazimento daquela operação, né, e numa dissolução de sociedade. Cláusulas de arbitragem são comuns nesses Isso. contratos, não? Particularmente, nosso escritório te diria que adota em 99% cláusula arbitral, por dois motivos. O primeiro, talvez o mais importante, evitar conflito mesmo, tá? Porque a arbitragem é um procedimento mais sofisticado, um procedimento mais custoso, tá? Então, o objetivo maior é justamente evitar a banalização de um processo judicial. Então, ou seja, quando se há uma vontade de mover alguma ação, que ela seja fundada, que ela tenha parâmetros. E aí, segundo ponto, que para mim é um dos mais importantes, preservar o sigilo das informações. A gente sabe que a gente está falando de uma sociedade de investimentos, onde a ética, a publicidade tem um caráter, tem um peso muito grande perante o consumidor, né, que é o investidor na ponta da linha. Talvez uma discussão societária pública, onde seria facilmente Olha, a gente tem uma câmara extremamente especializada, que é a Câmara da B3, tá? E o autônomo pode usar ela no... Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer tipo de conflito. Inclusive, agora, durante a pandemia, nosso escritório fez um levantamento acerca de como se estavam tramitando esses procedimentos, né? E a gente descobriu que tem sido adotada a solução online, então isso tem a arbitragem, ela acompanha muito o desenvolvimento do negócio, tal qual não faz o procedimento judicial, né? Então, primeiro, B3 a gente entende, a gente gosta bastante pela especialização, tem a Câmara da Fundação Getúlio Vargas também, que assim como a B3 a gente entende ter especialização para debater esse tema. E é formado por árbitros de notório saber, enfim, profissionais de mercado, com certeza vão ter ali habilidades suficientes para uma resolução, o que, pesa dizer, não acontece no Poder Judiciário. Tá? O Poder Judiciário nosso é antigo, ele não acompanhou o desenvolvimento dos negócios, com raríssimas exceções, aqui tem que se dizer, mas em grande maioria ele não tem velocidade, ele não tem especialização, portanto o escritório entende que seria temeroso hoje se adotar uma câmara, um foro comum em contratos societários do mercado financeiro. Perfeito. Até seguindo nessa linha a da pergunta do Francisco, quando a gente vem falar um pouquinho, você falou de modelo de sócios,
A gente aqui usa a palavra, assim, não sei se é o nosso usual, o modelo de partnership entre os sócios e associados é o que a gente vê que prevalece nos modelos de agentes autônomos um pouco mais evoluídos. Como você enxerga esse modelo, se você acha que esse é o caminho mesmo que os escritórios deveriam tomar, montar modelo de partnership, e quais seriam os efeitos que motivam e levariam um profissional a buscar esse em vez de seguir, mesmo você já explicou, o modelo do Código Civil CLT é muito ambíguo, mas o que levaria um escritório a buscar montar um modelo de partnership? Muito bem. Esse talvez seja um dos principais temas que a gente debate e que a gente tem muito apreço, né? Bom, vamos só para fazer uma introdução bem rápida, o que seria esse modelo de partnership? Isso, boa. Historicamente, o que a gente tem por estudar, né? O que a gente tem de estudo levantado sobre o tema é o seguinte: o Goldman Sachs, lá atrás, o Goldman Sachs é do início de 1890, 1900, século 20. Então, ele já tinha um modelo societário, né, não por acaso o desenvolvimento deles lá está muito à frente do tempo, né? Então, historicamente, sabe-se que lá foi implementada uma das primeiras partnerships mundiais. Depois, no início dos anos 70, o Jorge Paulo Lemann trouxe para o Brasil esse conceito na época do garantia, né? E não por acaso, depois de muito estudar também, ele chegou aonde chegou, tá? Na nossa visão. Em 1970, se falar em partnership no Brasil, realmente é um cara fora da curva, né? Então, não por acaso ele construiu grandes impérios, né? Então, sabe-se que ele talvez tenha sido um dos grandes promotores desse modelo no país. Posteriormente, a gente, né, agora mais recentemente, tem talvez um dos casos mais bem-sucedidos, que é o da XP Investimentos, com mais de 400 sócios, né? Então, na minha concepção, é um modelo provado. Ele é um modelo extremamente contemporâneo, tendo em vista que eu acredito que essa nova geração, e aí talvez, não sei se eu posso me incluir nela, a partir dos anos 80, vamos chamar assim, é uma geração que quer se trabalhar por colaboração, né? Ninguém quer mais ir trabalhar num lugar estático, sobretudo agora que a gente está falando de transformações exponenciais no relacionamento entre as pessoas. Então, o modelo de partnership, para mim, e aqui faço uma ressalva em relação ao mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente evoluído. Eu aprendi muito trabalhando no mercado financeiro, porque ele tem no seu DNA a meritocracia como um dos pilares do relacionamento entre as pessoas. Então, talvez o mercado financeiro seja um dos grandes precursores, mas a nossa vontade aqui no escritório é de promover ainda mais esses modelos para outras, né? Por que não profissões ou setores que não tenham tanta utilização? A gente tem casos aqui no escritório no setor de engenharia, a gente tem casos no setor médico, né, medicina, mas ainda muito incipiente. O mercado financeiro, não por acaso, é extremamente meritocrático e ele é pautado justamente nesses modelos de ascensão de sócio por meio de avaliações qualitativas e quantitativas, né? Agora, quais os desafios e as dificuldades deste modelo? Por mais que ele seja um modelo jurídico, né, você precisa construir contratos para que isso pare em pé, para mim é um modelo cultural. Tá? Não adianta, eu vejo muito o escritório que talvez venha aqui no escritório querendo buscar uma solução de prateleira, ou seja, quero comprar uma partnership, quero que se faça dessa forma, e a gente tem um pouco de reticência com isso, porque ele acima de qualquer coisa, é um processo cultural, é um processo que tem que estar intrínseco ali nas pessoas e nos fundadores da sociedade, sob pena de você não conseguir que ele tenha perenidade. E ser meritocrático não é um desafio tão simples, né? É preciso corrigir participações de sócios ao longo do tempo, e ao se corrigir participações, você precisa ter critérios de avaliação extremamente ou mais próximos de ser objetivos ali, para que seja justo e todo mundo tenha confiabilidade naquele modelo, né? Mas eu particularmente acredito muito
nesse modelo. Acho que ele, de fato, é um ou talvez um dos principais sentidos dessas empresas que se desenvolveram, que entregaram resultado e que chegaram lá na frente, tá, Diego? Ou seja, né, Champs, não quer dizer que não existe um único modelo de partnership. Acho que é entender o modelo de cada escritório, né? Acho que essa é a grande lição que a gente entender e o que a gente chama de transparência radical, né? Que talvez não é todo mundo que está disposto a ter essa transparência. Vou anotar essa, gostei dessa frase que fala. Tem um livro sobre radical. isso, pode ler, chama Transparência Radical. Transparência radical é você chamar o seu sócio, trazer ele para empreender junto contigo nas dores e nas alegrias, né? Então, e aí para isso não é todo sócio que tem essa disponibilidade de abrir o coração e abrir a empresa, abrir as contas da empresa, publicar os resultados. Enfim, infelizmente tem muita gente que ainda confunde pessoa jurídica com física. Então, por isso que eu digo que é um processo muito maior de cultura, né? Cultural. Então, essa é a minha visão sobre isso. Bacana. Até antes de partir para a próxima pergunta, tem um ouvinte nosso aqui, um participante nosso, o Raimundo Santos, voltando um pouco à questão da arbitragem, ele está perguntando se é comum as corretoras incluírem no contrato delas a cláusula arbitral. Olha, particularmente, mais recentemente eu tenho visto cláusula arbitral nos contratos de distribuição das corretoras. Confesso que com 2, 3 anos atrás não era tão comum, tá? Mas eu tenho visto, sim. Agora, é importante fazer uma observação aqui, tá? A cláusula arbitral ela não pode ser colocada de forma a inviabilizar a prestação jurisdicional. Então, quando a gente tem uma relação entre pessoas que possa ser caracterizada como uma relação que um dos lados seja hipossuficiente, é preciso se avaliar ali se essa cláusula arbitral não perde tanta força, tá? Então, por exemplo, num contrato de adesão de um plano de telefonia, não seria razoável você ter uma cláusula arbitral ali, tá? Seria um pouco contrassenso. Então, por isso que tem que ter bastante parcimônia, entender o que se adotar e, principalmente, quando se adotar esse modelo de resolução de conflitos, avaliar uma Câmara que seja viável do ponto de vista de custo, de acessibilidade, né, para que, de fato, tenha efetividade naquela resolução. Continuando, quer dizer, hoje a gente tem aí a IN 497, né, regendo a profissão do agente autônomo de investimentos, né, e ela coloca algumas vedações ao exercício da profissão, né? Até exemplificando aqui como acumular o certificado de autônomo, você acumular com atividade de gestão de recursos, de análise de valores mobiliários, né? Ou mesmo de consultoria de investimentos, né? E até antes da edição da 497, né, apesar de não estar explicitado, era comum você ter esse acúmulo de funções no profissional, né? Até uma das argumentações que a CVM coloca por ter alterado isso na 497 era porque estava tendo até um certo abuso, né, dessa dupla função ou tripla função em alguns casos até, né? Então, queria ver de você até onde você acha que o agente autônomo ele pode ir, né, no exercício das suas atividades, né, de forma que não configure nenhum tipo de conflito de interesses, né? E especificamente com relação à consultoria de investimentos, né, debate-se muito hoje a transparência da remuneração do agente autônomo de investimentos, né, uma vez que o consultor ele é remunerado por um FII, que é mensal, que é o trimestral, o anual, que é cobrado do cliente, né? E o agente autônomo ele é remunerado, né, pelo rebate dos produtos que são aí ofertados pelo investidor, né? Como é que você vê a possibilidade, como é que se pode mitigar, né, esses possíveis conflitos de interesses que possam existir aí nesse caso?
Muito bem, Francisco. De fato, esse tema é extremamente relevante para o momento atual. A gente tem visto os agentes autônomos se desenvolverem numa velocidade muito grande. Temos aí, e isso é muito bom, a gente fica muito feliz, e isso tem trazido justamente essa discussão, né? É possível ao agente autônomo ter participação societária em atividade potencialmente conflitante, né? E como eu posso, se eu quero me desenvolver de tal forma a não me expor em risco regulatório. Então, isso tá muito em voga, né? E a gente tem participado bastante dessa discussão com o compliance das corretoras, com o CVM, e eu acho que trazer essa discussão aqui é muito importante. Bom, vamos lá. No ofício circular de 2018, o seguinte: não há vedação expressa para que o agente autônomo seja sócio ou tenha participação de atividade como consultoria ou gestora, muito embora será considerado como potencial conflito de interesse. Foi essa a dicção da CVM na oportunidade daquele ofício, sem entrar no mérito que seria esse tal conflito de interesse. A gente, desde então, vem estudando bastante esse tema. Ele ele não tem muita jurisprudência sobre isso na CVM. O que a gente tem de fato, o agente autônomo ele não pode exercer enquanto gestor, enquanto consultor, né? Atividade técnica. Do ponto de vista societário, pouco a gente tem para extrair de jurisprudência. Tá? Em consultas à CVM, ela nos reportou o seguinte: talvez o que seria aí um potencial conflito é a confusão das atividades num espaço que não seja segregado, que é o que a gente chama de Chinese Wall, né? Isso talvez seja um dos principais pontos para a CVM, tá? Ou seja, quando o investidor ele comparece naquela empresa e ele não entende ali o que está acontecendo, seja se é uma consultoria, se é um agente autônomo, se é uma gestora ou se todas essas horas essas profissões se misturam naquele mesmo ambiente. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que a gente chama atenção é para que um bloco de agente autônomo efetivamente não detenha talvez o controle de uma atividade conflitante, né? Ter uma participação, por exemplo, além de 50% de uma gestora. Isso talvez poderia ser esse indício de conflito de interesses. Tá? Então, veja, é muito sensível, a discussão é muito recente e a gente precisa olhar o caso concreto. Mas não há uma vedação expressa e caso o agente autônomo tenha interesse em se posicionar como um multifamily office, né, que a gente chama, com essas 3, 4 casas internas, ele deve olhar para a situação concreta e, sobretudo, ter ali muito bem destacado quem são os responsáveis técnicos por cada área, né? Então, olha, aqui está o Diego, agente autônomo, ali está o Francisco, que é o nosso gestor, e ali está o Guilherme, que é o nosso consultor. Cada um na sua atividade, cada um com a sua responsabilidade. Esse é o caminho, e eu entendo que é possível, mas que não seja banalizado, né? Porque, obviamente, ele vai ter que olhar para a estrutura de compliance, ele vai ter que sofisticar a sua operação do ponto de vista regulatório. Tá? E em relação à sua segunda pergunta, a diferença entre o consultor e o agente autônomo, a minha opinião é o seguinte: eu vejo que o agente autônomo é talvez das profissões mais tidas como conflitantes dentro do mercado financeiro ou talvez até mesmo por outros participantes do mercado, que, em minha visão, é uma visão injusta. Tá? Assim como qualquer profissão, e aqui eu falo do advogado, que fomenta, por exemplo, uma discussão judicial, de um médico que eventualmente indica um procedimento para um determinado paciente sem a necessidade, a minha visão é: o agente autônomo, antes de mais nada, deve se ater para o princípio ético dele
perante o cliente, né? Então, ele nunca pode colocar os seus interesses acima do seu cliente. E aí a discussão, na minha visão, não se furta apenas ao critério de remuneração, se é FII ou se é rebate. Eu acho que isso vai muito mais da formação e de como aquele profissional enxerga a vida dele perante aquele cliente no longo prazo do que propriamente dito em relação ao rebate ou FII, tá? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o bom profissional, ele coloca o cliente sempre acima de suas decisões, ele sempre pensa o cliente primeiro do que os interesses dele e, obviamente, ele toma todas essas cautelas, né? Agora, óbvio, existem maus profissionais, como existem maus advogados, maus médicos e etc. E isso é da vida, mas eu entendo que a profissão ela paga um preço muito grande hoje, colocada aí como a pecha de que talvez seja a que tem mais conflito, tá? Champs, até seguindo na pergunta do Francisco da Instrução 497, como que você, mais uma pergunta sua que já advoga aí para tantos escritórios, como que você enxerga o futuro da profissão, a gente falando daqui para frente, à luz dessa nova regulamentação que, segundo o que a ABAI tem conversado com a CVM, deve sair alguma coisa agora no último trimestre do ano? Eu digo mais respeito, fala-se da extinção da exclusividade, possibilidade de se ter sociedade empresarial, o mesmo comentado transparência ao investidor. Esses foram os pontos que ela colocou lá, mas você olhando aí o dia a dia, que outro ponto você também, se você acha que tem alguma outra coisa a mais que nós autônomos deveríamos pleitear junto ao regulador? Legal, muito bem. Basicamente, eu vejo assim, antes de entrar no mérito das pautas da audiência pública, eu vejo que de fato a profissão está somente no início mesmo, tá? Apenas um dado, né? Enquanto nós advogados, existe um advogado para cada 200 habitantes do país, para a assessoria essa relação é de 25 mil, né? Então, ou seja, existe um assessor para 25 mil habitantes, né? Então, assim, eu acho que a profissão está só no início. Acho que a gente vive um processo muito maior e muito mais forte do que o que a gente já tem até agora. Agora, a CVM percebeu isso e veio muito boa a hora, e aí até aqui cabe um elogio a vocês pela ABAI e pelo trabalho que fizeram até aqui, junto à CVM. A CVM entendeu a importância do momento, entendeu que precisa discutir como será daqui para frente e, invariavelmente, isso passará por melhorias. Eu brinco que não tem como piorar a situação que a gente tem hoje do ponto de vista jurídico, né? Hoje tem uma sociedade simples, onde você tem que necessariamente trabalhar com cartórios de pessoa jurídica, necessariamente tem que pegar a assinatura de todos os sócios, necessariamente tem ali uma responsabilidade daqueles profissionais na pessoa física, onde você tem limitação para investidores, né? Então, eu vejo com muito bons olhos e acho que só pode melhorar, né? E dentre as pautas, e aqui vamos falar basicamente das 3 mais avançadas, que é a questão da exclusividade, a questão do sócio diferente de agente autônomo, que muita gente fala de sócio investidor, mas vamos chamar ele de sócio não agente autônomo, e da sociedade empresária, né? A exclusividade, a gente sabe que é um tema complexo, tem argumentos para ambos os lados, quando a gente fala da instituição intermediária e do agente autônomo, mas eu acho que a gente aqui deve se ater para talvez uma exclusividade imposta no âmbito contratual e não no âmbito regulatório, né? Tal como é hoje. Acho que se a pessoa tem o interesse de negociar aquela exclusividade com determinada casa, cabe a ela decidir ali o parceiro que ela está disposta a se filiar de forma exclusiva, né? E não do ponto de vista regulatório e restrito como é hoje. Mas, óbvio, isso vai depender de maiores discussões, por isso que a gente está aqui no âmbito da ABAI, CVM, tem que se ouvir os intermediários, tem que entender o lado deles. Realmente foram feitos investimentos expressivos nas operações, que precisa também dar ouvido e dar atenção a esses importantes atores aí do mercado de capitais brasileiro.
O ponto do investidor. Acho que esse ponto, na minha visão, tem que estar superado. Acho que é um ponto que no ambiente regulado que a gente tem pela CVM hoje, é a única profissão que não permite, né, você ter um profissional, uma pessoa diferente do agente autônomo. Então, acho que isso vem em muito boa hora e deve ter procedência esse pedido nosso aí, né? E o terceiro, que é em relação à sociedade empresária. Igualmente, a gente hoje tem uma limitação enorme de se trabalhar no mercado, dado que a gente hoje não consegue, eventualmente, criar estruturas, não consegue, agora, recentemente, teve a possibilidade de cotas preferenciais em sociedades de natureza limitada, e a gente não consegue isso no âmbito de sociedades simples. Enfim, são N questões que, na minha visão, a gente vai debater bastante, mas, sobretudo, colocar os interesses do autônomo acima para que a gente possa continuar desenvolvendo. Mas, repito, todas essas alterações vêm a melhorar a profissão. Não tem como piorar, e o agente autônomo, até pegando uma fala do Cook na última audiência pública de vocês, é um verdadeiro herói hoje no desenvolvimento do mercado de distribuição, tá? Então, acho que vocês já são heróis de se desenvolverem tal como desenvolveram com o que a gente tem de ambiente regulatório. Não, assim, excelente, viu, Champs? Acho que você abordou muito o que é a visão da BAE. Acho que não só você é o nosso advogado nos auxiliar nessa causa, você levantou basicamente o que os nossos associados pensam também. E eu acho importante esse debate, porque é o que vai se dar agora, mais para frente, nessa discussão, né? O que, assim, e você vê que muitos hoje, autônomos, até os corretores, começaram a trabalhar e começar a falar sobre a área de crédito. Você já foi abordado com escritórios aí para entender isso? Poxa, Champs, o que a legislação fala para o autônomo trabalhar com crédito? Só para... Porque assim, eu já estou dando um passo adiante, porque não está ainda nessa consulta, mas muitos associados vêm a BAE perguntar: BAE, já sabe como que está sendo debatido isso? Você pode falar um pouquinho? Em tese, o que a gente tem, né? A gente tem que separar aí. Eu imagino que você esteja falando do mercado de crédito vinculado ao Banco Central, né? Isso. Então, assim, a gente tem regulações diferentes, ambientes diferentes, né? Hoje, quando a gente fala de CVM, a gente está falando de valor mobiliário. Então, a CVM ela tem competência para dirimir questões em relação ao valor mobiliário. E, a princípio, não há nenhuma vedação de que o agente autônomo possa, por exemplo, ser sócio de casas com a intermediação de produtos de câmbio, vida, previdência, seguro e crédito. Obviamente, eu imagino que a gente deva ter alguma regulação específica ligada ao Banco Central, né? Então, são ambientes diferentes, mas que hoje eu não vejo nenhum tipo de vedação, então não vejo nenhum tipo de empecilho para se atuar. Eu digo isso para você porque, assim, os autônomos vêm se evoluindo, né? A gente fala, quando você viu o autônomo há 11, 12 anos atrás, quando eu e alguns começamos, né? A gente era monoproduto, só bolsa. Uhum. Aí começou renda fixa, plataforma de fundos, e hoje algumas corretoras, você vê, né, já estão ligadas a bancos. Então, às vezes, o próprio produto de crédito acaba tendo. Então, esse atendimento do autônomo, às vezes, acaba passando em algumas corretoras barra bancos, começaram a falar a possibilidade. Então, é bom você até já deixar claro que, na sua visão, não tem essa impeditivo, e isso aí eu acho que deve ser discutido, talvez, numa nova mudança da 497. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até aproveitar, Francisco, acho que foi as considerações do Champs foram muitas, acho que daria para fazer uma live com cada um dos pontos que a gente queria falar, um só partnership, outro só sobre o modelo societário, mas você tem alguma colocação a mais que você quer colocar aqui? Eu tenho. Primeiro aí me desculpar aí com todos os ouvintes participantes, com você, Champs, mas eu acabei, enquanto a gente estava aqui conduzindo a nossa live aqui, eu acionei aqui o suporte do Zoom e, de fato, estava tendo um problema técnico no Zoom para fazer o link com o YouTube para transmissão ao vivo, tá? Então, foi uma falha que fugiu aqui a nossa gestão aqui na aparelhagem, aqui na tecnologia. Mas vai ficar salvo, né? Isso que importa. Vai estar salvo. Eu terminando aqui, a gente gravou, eu vou subir ele no ar e vou deixar ele no canal do YouTube, tá?
mas de fato foi confirmado que é um problema de conexão do próprio Zoom, tá? Não é um problema nosso, não. Tá? Bom, eu acho que eu só tenho aí a agradecer você, Diego, aí pela condução dos trabalhos, agradecer o Champs pela disponibilidade dele em vir aqui enriquecer esse debate, que a gente sabe que é o pontapé inicial aí de uma maratona de debates que a gente provavelmente vai manter agora aí até o último trimestre do ano, vindo a tão esperada audiência pública, né? Então, acho que aqui foi só um início aí de um debate maior que a gente pretende aí fazer para frente, né? E, poxa, agradecer a oportunidade da gente poder estar levando aí aos associados, aos ouvintes, enfim, pontos relevantes, né, da profissão do agente autônomo de investimentos, principalmente questões aí de preocupação societária, questões de preocupação de partnership, enfim. Eu acho que o canal está aberto, acho que a ideia era só dar uma pincelada mesmo e destacar aí a importância da assessoria jurídica, né, na constituição aí de um escritório de agente autônomo, né? E, sem dúvida, a sua contribuição, Champs, eu acho que foi enorme, cara. Eu acho que foi você nos deu essa noite aqui, eu acho que foi uma grande valia todo o conhecimento que você conseguiu passar para a gente, né? E a gente procurando aí, muita gente procurando redirecionar a carreira, né? E não sabe exatamente quais os primeiros passos, né, que precisam ser dados, né? Então, acho que queria agradecer muito aí essa sua disposição em estar conosco aqui hoje. Acho que seria isso. Eu que agradeço, né? Já me coloco à disposição para a gente continuar esses debates, e também a todos os ouvintes aí. E, por favor, aqueles que tiverem interesse, quiserem contribuir conosco na discussão da evolução da profissão, seria muito importante para nós, né? A gente fica aí o canal aberto para a gente poder discutir junto a profissão. Então, muito obrigado. Parabéns de novo, presidente, aí pela condução dos trabalhos. Nosso superintendente aí, Francisco, também é um prazer trabalhar ao lado de vocês. A gente que começou essa parceria recente, faço votos de que seja apenas o início de algo muito maior, que a gente possa contribuir aí no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Obrigado. Inclusive você que está nos ouvindo, obrigado, que ainda não é um associado da BAE, né? Se o Diego me permite aqui rapidamente, Diego, fazer um pouco claro, aqui, lógico, um pouco da propaganda da nossa associação. Quer dizer, se você está buscando mais informações, né, sobre o trabalho de agente autônomo, sobre o trabalho que a BAE vem realizando junto à categoria, junto aos órgãos reguladores, cara, não deixem de entrar no nosso site www.abae.com.br, encaminhe e-mail para a gente, secretaria@abae.com.br, que a gente vai ter imensa satisfação de estar com vocês aí, enfim, auxiliando vocês e ajudando vocês aí na tomada de decisão para um redirecionamento da carreira, ou mesmo para aqueles que já são agentes autônomos. A gente está aqui, enfim, para ser parceiro de vocês. Obrigado. Não, Francisco, tá certo. Tem que aproveitar a audiência que o Guilherme traz para a gente aí. Essa celebridade aí vai fazer o pessoal assistir bastante nossa live. Tem que fazer a propaganda da associação. Afinal, somos ainda apenas 130 escritórios, né? No universo aí de mais de 600, 700 PJs, a gente tem muito ainda para trazer. E queria deixar ainda registrado na nossa live, que depois vai estar salva no YouTube, o escritório do Dr. Guilherme é parceiro da BAE. Então, assim, se vocês tiverem perguntas, quem assistir depois vai ficar gravado. Não conseguir, manda para a gente, como o próprio Francisco disse, lá no site da BAE, o escritório Champs é um parceiro, vocês encontram o link do escritório dele para poder tirar qualquer dúvida consultiva. Ele está sendo muito parceiro mesmo da associação e ajudando muitos autônomos a começar os primeiros passos, a ver, poxa, será que eu posso seguir com esse modelo de partnership? Como começar? Acho que assim, o ideal, pessoal, vocês que estão começando agora, é buscar uma assessoria logo no começo, porque fica muito mais fácil quando você já tem um modelo, posso dizer, nesses 11 anos aí, se você já tem desde o começo alinhado, do que tentar resolver isso depois numa sociedade, que como acho que eu marquei algumas frases aqui, estamos falando de uma sociedade uma empresa de sócios, ou seja, precisa ter realmente essa ideia de societário. E depois, Champs, você passa para a gente, eu não consegui aqui, eu fui procurar o nome do livro, do autor do Transparência Radical aqui, que eu quero comprar. Porque eu achei essa ideia. Achei essa ideia muito boa, de quando você faz o seu modelo de partnership, você torna basicamente para todos os seus associados, a sua equipe, transparência da tua empresa. Eu acho que é demais. Queria agradecer. Francisco, obrigado
pela parceria, nosso superintendente. Lembrar os nossos ouvintes aqui que entrar sempre, estar em contato com a gente. A ABAI manda no LinkedIn, no Facebook, a lista das próximas lives. Teremos já uma série, ainda não acaba. Essa evolução vai estar perene, a gente passa para vocês os próximos eventos da ABAI, tá bom? Bom, se não tiver mais considerações, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez Dr. Guilherme Champs, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado a vocês. Teremos muito trabalho até o final do ano. Vamos embora. Então, Vamos trabalhar. Primeiro. Chico, Fechado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Valeu, Tchau, um abraço, Chico. Obrigado, abraço. tchau. Tchau, tchau.